Amigos do canal Israel no Caminho, Sam Stachwer aqui. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com um irmão novo, quer dizer, ele não é tão novo quanto vocês e eu, mas ele é um irmão que conhece Yeshua e ele é o Chaim Kulok, que está em Arad, Israel. Shalom, Chaim. Tudo bem aí? Shalom, shalom, Sami. Shalom todos os que ouvem e nos ouvirão no futuro. Isso aí, Chaim. Chaim, parece que um dia você teve o privilégio de ser encontrado por Yeshua HaMashiach. O que aconteceu, Chaim? Perfeito. Obrigado, Sami. Obrigado em nome de Yeshua, que eu possa ter a oportunidade de relatar a possíveis ouvintes ou interessados em saber a, o enorme presente que eu recebi. Eu vou tentar que por intermédio disso, da minha fala, possam fazer com que mais pessoas abram o Novo Testamento e comecem a ler. Eu sou de criação no Brasil, com 34 anos subi para Israel com a família. Venho de família liberal, judeus liberais, como tantos outros que há dentro do mundo e do Brasil. Com o passar do tempo e vivendo em Israel, eu senti muita necessidade de me aproximar à minha religião, a religião que foi por toda a minha vida judeu, de pai e de mãe. E comecei a me aproximar da sinagoga mais próxima de casa. Nós vivíamos em Nazaré, Nazaré Tillit, Nazaré Alto se chamava naquela época, hoje mudou de nome. Eu, durante os 40 anos, completavam-se 40 anos quando eu fui, graças a Yeshua, chamado para a verdadeira fé. 40 anos. O número, eu subi em 84, vim me batizar no ano de 2024. Eu tive várias paradas, mas eu fui um homem que geralmente seguia a Brachá, ia no Beit Knesset, na sinagoga, assistia o Kabbalat Shabbat, assistia o sábado de manhã, a Torá, Mincha Ma'ariv, seguindo os preceitos segundo o Senhor nos deixou. Tive várias paradas, muito porque algo não funcionava em mim quando eu frequentava e estudava nas mesas de Torá e aprendia. Algo não funcionava. Havia uma solidão muito grande. E é interessante dizer que eu, nas minhas rezas, pedia a Hashem que eu seja um bom homem de tshuva, que eu dê a resposta à religião como tem que ser. Mas a solidão continuava. Havia uma solidão muito grande que eu não conseguia explicar. Certas pessoas próximas a mim me diziam: você está procurando amigos, você tem que ir na sinagoga para rezar e voltar para casa. Eu dizia: não estou procurando amigos, não são amigos que eu estou procurando. Eu estou procurando Deus, Hashem, com fome e com sede de que Ele me ouça e de que eu possa expressar tudo aquilo que eu sou, o meu potencial como ser humano
filho dele, obra dele, e isso me fazia muitas vezes voltar para casa com uma frustração muito grande e um trabalho dentro de mim que não tinha solução. Em certo momento da vida, eu decidi frequentar o judaísmo liberal, que existe também aqui em Arad, como existe em muitas cidades de Israel, procurando talvez no liberal algo mais próximo a Deus. E não funcionava, não funcionava. Na época da corona, eu rezava em casa, eu punha meus tefilim, como sempre pus, e orava e pedia, por favor, Senhor, eu quero ser um bom judeu religioso. Em certo momento, há menos de um ano, eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu me aproximava dos 75 anos, eu tinha uma frustração muito grande, já disse, e decidi começar a procurar respostas verdadeiras, decididamente, haja o que for. Eu comecei a ler na internet sobre judeus por Cristo. Não me dizia muito, né? Nem achava muita coisa, nem endereços. Depois eu vim entender por quê. Até que eu decidi fazer a última das tentativas, que foi colocar no Facebook, segundo eu, o último lugar onde você pode publicar algo tão íntimo como isto que eu coloquei. Porque Facebook é Facebook, todos falam de tudo e chega a ser ridículo que você procure algo tão sério dentro do Facebook. Fica vergonhoso. Enfim, eu coloquei, procuro em Arad pessoas que professem judaísmo por Cristo. Eu me lembro disso hoje, chego a ficar vermelho comigo mesmo. Uma pessoa dos Meshichim de aqui de Arad viu o anúncio, ele vinha com número telefônico, suicídio completo, né? Suicídio completo. Maneira de dizer, por favor. E uma pessoa me telefonou, querendo saber quem eu era, o que eu fazia, que história é essa. Eu marquei com essa pessoa e tive uma conversa com ele, Michael, que foi o enviado de Yeshua para me levar a Keilah. Eu vacilei, eu não posso dizer que fui. É mentira que um judeu da vida toda pode, de repente, enceguecer e sair andando em direção. Você tropeça, você volta atrás, você cai, você tem medo, você tem tinha, naquela época, toda uma sociedade que poderia me condenar, e eu ainda não tinha suficiente madurez para poder dizer eu vou em frente porque é essa a minha decisão. Passou-se um mês entre a conversa que eu tive com ele e a minha decisão de ir até a Keilah. E aí eu me encontrei com Yeshua. Foi encantador, foi irreversível, e eu comecei a ler o Brit Hadashah, o Novo Testamento. Às vezes eu para contar isso, digo, a tristeza foi me abandonando gradativamente. Ela não é um milagre, de repente acontece, não.
há um processo, gradativamente fui percebendo que aquela solidão que eu sentia era algo que ia me abandonando e Yeshua ia tomando o seu lugar. O seu lugar para ficar, o seu lugar para se implantar. Eu comecei a pedir que eu queria ser batizado. Veja bem, um homem da minha idade, 74 anos, de porte grande, os anciãos da Keilah queriam ter mais certeza de com quem estavam falando. Queriam batizar, não é assim. Batizar, é ir até as águas, fazer a oração, entrar na água, ser batizado, fazer a promessa perante testemunhas, e é um compromisso que hoje, pelo menos em Israel, ninguém sai batizando como, graças a Deus, João Batista batizava no deserto, né? No Rio Jordão. Finalmente concordaram em me batizar. Tivemos que esperar um pouco, era fim de inverno, que esquentasse um pouco o tempo para poder viajar. Viajamos de Arad até o Rio Jordão, passando pelo Mar Morto, para quem conhece, e finalmente fui batizado. A alegria é algo que permanece até esse momento comigo e permanecerá durante toda a minha vida, se Yeshua permitir. Passei a estudar, a orar, aprendi a orar finalmente. É emocionante quando você aprende a orar, aprende a falar com Deus. Finalmente, eu aprendi a falar com Deus, Sami, e quem estiver me ouvindo. É tão encantador que eu não consigo parar de falar. Chaim, olha que coisa sensacional. Você, realmente, a gente já tinha conversado sobre uma porção de coisas antes, e eu sinto a tua alegria, mas eu queria te fazer a pergunta, talvez a pergunta que seja a pergunta que muda a nossa percepção. Quando nós estávamos dentro do judaísmo rabínico, onde a gente ia atrás daquilo que se faz na religião, na tradição, como você mesmo disse, falta alguma coisa. E aí, de repente, nós nos deparamos com que essa falta, ela superabunda graças ao Ruach entrando na nossa vida. Hoje você se sente mais judeu do que antes? É, eu acho que sim, Sami. Eu me sinto judeu completo, completo. Não falta pedaço. Se eu pudesse desenhar, se eu fosse um homem de desenho gráfico, eu desenharia uma montanha de livros e embaixo, lá embaixo, abandonado, está o Tanakh. Esse é o judaísmo de hoje. Que não me interpretem mal e que não deformem minhas palavras. Hoje, o judaísmo rabínico invadiu de tal maneira ao longo dos séculos que ninguém mais lembra de que deve-se seguir o Tanakh, tal qual Deus o deixou aqui para nós. Eu me sinto judeu completamente. Eu não abandonei, nem nunca vou abandonar o meu judaísmo, mas o uni com Cristo, com Jesus. Então eu digo, o Shabat, por exemplo, foi feito para o homem. O homem não foi feito para o Shabat. É algo muito usado. Eu sei que é um chavão que todos os lugares vão usar, mas é verdade. Eu terminava o meu Shabat, e eu já disse isso muitas vezes, e perdão se eu me repito, porque é verdade. Eu terminava, eu fazia o Avdalá e começava a examinar se
o meu filho maior tinha cortado o papel higiênico necessário para usar durante o dia de Shabat, que não vai ser que alguém tenha cortado papel. Desculpem um exemplo tão vulgar, é um exemplo. Eu me lembro de ter visto uma vez um filho colocar a colherzinha dentro do chá no Shabat, e isso era proibido, porque é proibido. Se alguém quiser, pegue, por favor, o Shulchan Aruch e leia. A quantidade de leis que existem no Shabat são leis rabínicas, não são leis de Hashem. Acaba se tornando um pesar tão grande. Hoje eu sigo o Shabat, eu passo meu Kabbalat Shabat, só que meu Kabbalat Shabat está baseado em que Deus fez o Shabat para o meu descanso, não para eu me esgotar de tanto cumprir as obrigações impostas pelos rabinos e pelos sábios. É exatamente esta a visão que é importante a gente separar. Quando o Eterno nos deu a Torá, ele deu de uma maneira muito clara. Você não precisa somar e você não precisa tirar. Aquilo que está escrito é suficiente. O nosso zelo, entretanto, nos leva a criar respostas a perguntas que não foram feitas, a consultas que não foram dadas, a oportunidades que Deus simplesmente nos informou como maneira suficiente. Então, Sim, o que nós estamos ouvindo você dizer, Raim, é que nós tiramos um peso das obrigações e assumimos a alegria do compromisso de falar com Deus com o coração na mão e não através de textos pré-fabricados. É isso? perfeitamente, exatamente isso. Obrigado, obrigado, Sami, por você completar tão bonito o meu pensamento. Exatamente. Meus youtuber espectadores, nossos youtuber espectadores, primeiro eu agradeço a cada um de todos vocês por acompanharem o canal e por nos darem a oportunidade de realmente trocar informações que venham a acrescentar na vida de cada um de todos nós. Isso que o Raio nos conta é uma maneira de reviver, é uma maneira de renascer, é uma maneira de ganhar vida interior. Quando o Raio diz de que ele era vazio por dentro e hoje cheio, a ponto dele se alegrar por poder conversar com o Hashem, com o Eterno, é o que nos mostra a diferença entre cumprir uma lei e andar na misericórdia, sabendo de que nós não somos merecedores de nada. E é isso que nós gostamos de compartilhar com vocês, YouTube espectadores, e que este exemplo do Haim possa levar muitas outras vidas a entender como preencher um vazio e viver aquilo que Yeshua disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É isso, Raim? Exatamente. Amém, amém. Eu digo, se eu tiver mais alguns minutos, eu quero dizer que, por favor, orem a Adão Yeshua, peçam a ele, sentem num canto exatamente o que ele diz no Brit Hadashah. Sentem no seu quarto de portas fechadas e conversem com ele. Contem os seus problemas, peçam solução. Deixem claro que sempre seja segundo a vontade dele. E nunca interponham a tua vontade acima da vontade de Hashem. Que às vezes o que você está passando faz parte de um plano supremo. Eu me prometi que faria o impossível no que eu tenho de vida para passar a palavra de Yeshua, que é tudo o que eu quero hoje, por amor a Ele, pela felicidade que Ele me trouxe, pela completação que eu tenho, completação, talvez eu com meu português, talvez ainda não exista isso,
por ele me completar dessa maneira. Eu jamais imaginei que existisse algo assim. São coisas que você assistiu em filmes e você diz, não, isso é coisa de cinematografia. Não, não, é verdade. Ele te ouve. Eu rio porque eu peço coisas e ele me ouve, e ele me ouve. Eu preciso de muito conserto. O fato de eu ser batizado me leva a começar a me corrigir, a corrigir meu vocabulário, meu comportamento, mas é lógico, eu tenho que ir melhorando, caminhando avante dentro do caminho que me leva a Hashem e a Yeshua, a Mashiach. Que esta nossa guerra pode ser a preparação da vinda do grande Salvador, que nos trará finalmente a felicidade que nós, filhos deles, merecemos. Nós somos filhos deles. Eu não sou proprietário de mim mesmo. É mentira que eu sou proprietário de algo. Eu respiro por causa que ele me ordenou que eu respirasse. Ele, tudo é dele. Tudo que existe em volta pertence a Hashem. YouTube espectadores, eu acho que vocês sentem a alegria no coração desse nosso irmão em Yeshua, nosso irmão em Mashiach, e deixamos o canal para que você se comunique conosco se você tem dúvidas, se você gostaria de conversar mais. Vai ser uma alegria trazer esta alegria que o Jaime está expressando. Olha, até eu me atrapalhei no português. Essa alegria que o Jaime está expressando, que possa ser compartilhada com tantos outros que sentem esse vazio. A cada um de vocês, obrigado pela audiência. E estamos aqui sempre para trazer as boas novas. O Brit Hadashah é exatamente isso, aquilo que o profeta Jeremias prometeu: Amém. escrever a lei do Eterno no A coração. lei do Eterno. Amém, vem amém. Cada um de vocês, nossa gratidão. Shalom, shalom. Não. Shalom, obrigado. Que Deus abençoe a todos.